Insônia. Quem é que nunca passou uma noite mal dormida ou um período em que não conseguia relaxar depois de um dia de trabalho? Esse é um dos problemas mais comuns da atualidade. Estresse, ansiedade, a rotina corrida piora muito a qualidade do nosso sono. E a gente sabe que os óleos essenciais eles podem muito ajudar as pessoas a relaxarem melhor na hora de dormir. Mas como é que você consegue montar um protocolo que sirva para a pessoa, para as necessidades da pessoa e que realmente tenha o efeito desejado, ou seja, ela conseguir dormir? Isso é muito importante entender que cada pessoa e cada protocolo precisam ser realmente diferentes. Por exemplo, você já passou por algum caso em que alguém, quando usava lavanda, mesmo a lavanda angustifolia, rica em linalol, não conseguia dormir, ficava mais agitado? Isso aconteceu porque você provavelmente não apresentou a pessoa, não fez testes olfativos ou não, vamos dizer assim, identificou quais os aromas mais adequados para aquela pessoa. E isso tudo você conseguiria ter coletado numa anamnese, feito uma anamnese bem feita. Mas não se preocupe, até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai entender como criar uma formulação para insônia e eu vou até dar alguns toques científicos mesmo, de pesquisas de como elas foram feitas para você entender como é que eu penso para também criar formulações e vou explicar por que é que a formulação que eu vou botar aqui no final do vídeo, ela funciona. Esse ponto de vista é muito importante, você entender que de acordo com a personalidade, de acordo com os desejos, de acordo com as dificuldades e as necessidades de cada pessoa, cada um pode ter um protocolo diferente, você pode montar algo diferente para essa pessoa e cada paciente vai virar uma fonte infinita de resoluções, de receitas que você pode começar a coletar na sua prática aromaterapêutica. E essa prática de você estar sempre, vamos dizer assim, curiosa, sempre investigando a melhor maneira de atingir os objetivos daquele paciente é o que, de fato, vão diferenciar você de uma profissional. Saudações aromáticas, eu sou Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta, criador do canal Gota Consciência e ajudo pessoas a atingirem um patamar de serem profissionais de aromaterapia, mesmo que elas sejam iniciantes e consigam alcançar a credibilidade, a segurança e a confiança de seus clientes e pacientes. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre problemas de insônia. Como é que se deve pensar quando você criar formulações para pessoas que queiram dormir melhor, sejam por vários motivos. Por exemplo, você pode encontrar pessoas que têm mais dificuldade de começar a dormir, mas depois que começam a dormir, ficam tranquilos e dormem a noite inteira de sono. Já tem outras pessoas que têm um sono bastante interrompido ao longo da noite e aí configuram um outro tipo de insônia e um outro protocolo também, estratégias diferentes por causa de problemas diferentes. Então nós precisamos pensar sempre adequando a realidade do paciente e assim inserindo os óleos essenciais dentro dessa rotina. Faz sentido para você? Eu quero falar hoje, principalmente, de por que é que algumas formulações com óleos essenciais funcionam e como é que eu penso e como é que você pode pensar também antes de criar essas formulações, principalmente para insônia. Por exemplo, eu vou lhe dizer sobre um estudo que eu vi sobre o óleo essencial de vetiver. Inclusive, ele foi comparado com benzodiazepínico, certo? Um remédio de tarja preta mesmo, que também é indutor de sono para muitas pessoas, é recomendado, certo? E foi comparado as duas substâncias, o óleo essencial de vetiver puro, certo? E um benzodiazepínico. E os resultados dos eletroencefalogramas em ratos e também os resultados de qualidade do sono foram assim incríveis. Por quê? Porque mostrou que os efeitos são muito similares quando você utilizava o vetiver a 2,5%. O vetiver puro diluído, né? Então você usa ele puro, pega ele puro, dilui ele. E a 2,5% ele tinha um efeito equivalente a um benzodiazepínico indutor de sono. Olha só que grande sacada, né, que os cientistas descobriram. Mas para além disso, você pode observar que o conteúdo científico ele mostra que vários outros óleos essenciais eles também têm um efeito, vamos dizer assim, sedativo, né? A lavanda, como eu citei, ela também é indutora de sono, mas em muitas pessoas acontece um efeito contrário e não se sabe exatamente o porquê, mas que cada pessoa é única, então é de se esperar que também tenhamos reações um pouco diferentes de cada pessoa
para cada pessoa, certo? Mas como é que você pode pensar, então, já que a lavanda não funciona para a pessoa, como é que você pode pensar num substituto, né? Como é que você pode pensar numa formulação? Bom, já falei do vetiver, que ele tem esse efeito indutor de sono, melhora a qualidade do sono, melhora as ondas, né, cerebrais de relaxamento, mas também existem outros óleos essenciais. Por exemplo, na lavanda, o linalol e o acetato de linalila são assim as moléculas principais que podem ter esse efeito ansiolítico, esse efeito sedativo que nós esperamos. Mas nem sempre o efeito vai ser esperado com a lavanda. Então você pode, sabendo das substâncias, substituir por outro. Por exemplo, o ylang-ylang. Inclusive, o ylang-ylang junto com o vetiver é incrível. O aroma fica muito mais agradável. Tem gente que não gosta do vetiver, tem gente que não gosta do ylang-ylang, mas eles dois juntos adoram, certo? Então você pode começar a pensar em formulações baseadas nas evidências científicas, como qualquer profissional em aromaterapia faz, né? Minhas alunas, inclusive, elas pesquisam bastante na biblioteca Gota Digital exatamente para esse fim. Elas pesquisam quais são os tipos de óleos essenciais mais adequados para o tratamento e depois formulam as sinergias mais adequadas para o paciente delas, baseado em evidências científicas, e aí com certeza os resultados são muito, mas muito mais assertivos. Então eu vou falar de 3 moléculas. Já falei do óleo essencial de vetiver. Nesse estudo não foi identificada uma molécula, foi o óleo essencial, a sinergia completa da planta, né? Ela foi identificada como sendo relaxante, mas a gente já sabe que o linalol, por exemplo, presente também no ylang-ylang, ou o limoneno, presente na maioria dos cítricos, podem também ter um efeito muito interessante, sedativo e relaxante. Ou seja, você pode utilizar qualquer um desses 3 aí, dessas 3 moléculas, né, para criar formulações. Além disso, eu vou também mostrar para você que você pode criar formulações baseadas em carros-chefes, ou seja, você escolher e definir qual é o ingrediente majoritário daquela sua sinergia para aquele seu paciente, né? Então, como é que você pode fazer isso? Por exemplo, já que a gente já sabe que o vetiver ele é um indutor de sono, um relaxamento bem potente, então você poderia formular uma sinergia com o vetiver, com o ylang-ylang e com o grapefruit, por exemplo, que é 98% de limoneno, para formar uma formulação específica para um paciente seu. Mas calma, você não vai transformar essa receita em receita de bolo, não é verdade? Eu quero que você estude quais são os componentes de cada um desses óleos e procure em outros óleos essenciais desses componentes para também ter uma gama infinita de formulações e poder ajudar muito mais pessoas sem essas receitas prontas. Eu estou lhe ensinando como pensar e não como copiar. Copiar é muito fácil. Como pensar, ninguém tira de você e você vira uma fonte infinita de sabedoria. Faz sentido? Desde já eu já quero dizer para você, se você está aqui até agora, provavelmente você está gostando desse conteúdo e eu quero que você me ajude também a que mais outras pessoas tenham acesso a ele. Então não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E também diz para mim, faz sentido pensar em formulações desse jeito? Né? Escreve para mim o que é que você acha, qual é a sua opinião. Em nenhum momento eu quero, vamos dizer assim, diminuir o conhecimento tradicional. Muito pelo contrário, a aromaterapia científica muitas vezes se utiliza do conhecimento tradicional, das culturas tradicionais e do conhecimento popular mesmo, para criar suas próprias formulações. Mas você percebe que o conhecimento científico profundo, como as atobás fazem, são muito mais assertivos e tendem a nos dar uma ampla gama de possibilidades? É exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas, porque elas querem exatamente sair dessa zona de conforto, das receitas prontas, considerando todo mundo igual, só copiando memes. Entende? Isso para mim faz muito mais sentido. Eu quero entregar para as pessoas autonomia. Então, por que é que o uso de 3 óleos essenciais, como eu falei no exemplo, são tão interessantes? Sabe por quê? Porque acontece um efeito de sinergismo e de aditivismo. É um dos efeitos resultantes da união de um ou mais óleos essenciais. Claro, daria para falar muito mais sobre isso, né? A gente está falando sobre sinergias, certo? Mas eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, de como você pode pensar nas sinergias, né? Como você pode entender um pouco mais sobre isso. Aditivismo é quando, por exemplo, um óleo essencial somado a outro tem um efeito diferente. E o sinergismo é quando um potencializa o outro. E o que acontece quando você usa, nesse exemplo que eu dei, o vetiver, o ylang-ylang e o grapefruit, é exatamente um sinergismo. A potencialização de cada uma das moléculas e um indutor de sono muito potente. Inclusive, essa formulação eu mesmo desenvolvi para mim, né? E eu tenho resultados muito bons. Eu passei durante um mês, mais ou menos, com muita ansiedade, muito nervoso, com vários trabalhos para fazer, mas com essa sinergia eu consegui muito bons resultados. Claro, para você pode criar a sua própria
E aí, se você criar a sua própria baseado nesses conhecimentos, não deixa de dizer para mim como foi que você pensou. Eu sou mais interessado em como você pensou do que na formulação pronta, propriamente dita. É assim que a gente treina a Tobás a criar, realmente desenvolver a criatividade e criar aromaterapeutas de fato profissionais. Conte comigo, a gente se vê num próximo vídeo e namastê.